percorria Jesus toda a Galileia. E quando ele estava percorrendo toda a Galileia, e não só na Galileia, mas também em outros lugares, a palavra de Deus diz que ele estava ensinando nas suas sinagogas e também pregando o Evangelho. Então, aqui descreve duas coisas que o nosso Senhor e Salvador fez quando ele esteve aqui. Ele estava ensinando nas sinagogas e ele estava pregando o Evangelho do Reino. E, além disso, ele estava curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, essa foi uma das grandes e poderosas finalidades pelas quais Cristo veio. Além de morrer por cada um de nós e ressuscitar, glória a Deus, ele também veio para ensinar e pregar o Evangelho. E por esses dois motivos, nesse versículo, a palavra do nosso Deus nessa noite é para que nós venhamos estar, em nome de Jesus, empolgados e entusiasmados em estarmos aprendendo mais do Senhor. Amém? Sabe, irmãos, esse é um dos assuntos que eu gosto muito e eu quero incentivar vocês a ter interesse em aprender sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, porque essa é a vontade dele. Deus, ele deseja ser conhecido por cada um dos seus filhos e que esse seja um interesse da nossa parte. Por quê? Quando nós estamos interessados em conhecermos mais ao Senhor, a nossa vida só tende a melhorar. Amém? Então eu coloquei aqui uma pergunta. O que sabemos sobre Deus? Estamos na igreja, alguns aqui já têm mais tempo, outros têm menos tempo. E certamente se eu convidasse você a estar aqui à frente me dizendo o que você já sabe sobre Deus, você conseguiria descrever muitas coisas. Que nós somos salvos, que os nossos pecados foram perdoados, que nós somos abençoados, que nós somos livres, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, você conseguiria descrever muitas coisas, não é verdade? Só que, além disso, tem muito mais. Além de sermos salvos, além de sermos livres, além de sermos abençoados, além de sermos felizes, bem-aventurados, além de podermos todas as coisas naquele que nos fortalece, tem mais. Graças a Deus, tem muito mais. E assim como o nosso Salvador andava nas sinagogas ensinando e também pregando o Evangelho e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, da mesma forma, ele deseja que nós tenhamos esse empenho de aprendizado, de buscarmos mais a Deus. Eu convido vocês e incentivo a não estar satisfeitos somente com o que nós estamos ouvindo aqui na igreja. É maravilhoso e é muito bom, amém? Mas precisamos conhecer mais ao Senhor. E todo o tempo que você tiver em casa, o tempo que você tiver, aproveite esses tempos para estar conhecendo. Aproveite esse tempo para estar conhecendo mais ao Senhor. Ainda que saibamos tudo, talvez você faça uma análise sobre o seu conhecimento, sobre o que você já sabe até hoje. E talvez você olhe para tudo que você já sabe e diz, não, já basta. Talvez você ache que já é o suficiente. Só que Deus, ele é inesgotável. Ele não tem fim. Então, por mais que nós conheçamos a Deus, existe algo mais para sabermos sobre Ele e o que Ele tem para nós. Não é verdade? Então, por mais que você leia, por mais que você busque conhecimento, você vai perceber que a fonte, ela não tem fim, porque ela jorra para a vida eterna. E é nessa fonte que nós precisamos estar mergulhados e desejando ter mais do Senhor. A palavra de Deus diz, lá no livro de Oséias, é um texto muito conhecido, mas nessa noite eu quero chamar a sua atenção para esse texto, para que você veja a seriedade, como Deus, ele tem um cuidado importante sobre essas questões dos seus filhos não estarem se empenhando em buscar mais ao Senhor e em conhecê-lo mais.
Então, no livro de Oséias, capítulo 4, no verso 6, a palavra de Deus diz que o povo de Deus, ele foi destruído. Porque faltou o quê? Então, aqui é um texto onde descreve do porquê. Depois você pode ler o restante. Eu quero ler só o início, que fala sobre uma situação muito difícil que o povo de Deus enfrentava. E aqui eu quero destacar que houve um momento no qual o povo de Deus não conseguiu ir adiante, que lamentavelmente o povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento. Faltou conhecimento. E por mais que nós conheçamos a Deus, irmãos, como eu já falei, sempre haverá a necessidade de estarmos buscando mais a Deus. A palavra de Deus também diz para nós, lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, ela nos incentiva. Deus estava estimulando o seu povo, ensinando o seu povo, falando o que o seu povo precisava ouvir. E da mesma forma Deus está falando conosco nessa noite. E Ele diz que nós devemos conhecer a Deus, amém? E nós precisamos fazer o quê, meus irmãos? Prosseguir em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Ou seja, nós precisamos prosseguir. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Prosseguir no conhecimento, para estarmos familiarizados com tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E na medida que nós conhecemos a Deus, nós vamos começar a ter algumas coisas maiores e melhores que talvez você ainda não tenha experimentado tão de perto. Alguns já podem ter experimentado. Mas quando nós nos achegamos mais a Deus, porque essa é a vontade dEle para cada um de nós, nós viveremos coisas bem melhores em relação àquilo que Ele tem para as nossas vidas. Sabe, irmãos, durante a minha vida, eu não tive muito tempo de chorar. Porque existiram situações na minha vida que era assim, ou enxuga a lágrima e vai, ou fica e acabou. Então eu não tive mimo, um abraço, uma mão na cabeça. E eu não digo isso, irmãos, não é para ter. Porque eu já estou, com a idade bastante... Então eu já vivenciei tanta coisa que a maturidade nesse aspecto, através do conhecimento, ela já se instalou e eu entendi que tudo passou e que há um consolo no meu espírito que nenhum ser humano pode acrescentar no seu Espírito Santo de Deus. Então está tudo bem sobre isso comigo, graças a Deus. Mas o que me ajudou a sair de situações que eu me via atolada, eu me via sozinha, eu me via sem saber o que fazer, irmãos, foi a palavra de Deus. Ela sempre foi o meu refúgio, o meu escape, a minha conselheira, a minha força. A palavra de Deus sempre diz quem eu sou, o que eu posso, o que eu tenho, o que Deus é capaz de fazer por mim. E isso não é só por mim, você pode dizer, é por mim também. Graças a Deus. É por todos nós. E quanto mais nós adquirirmos conhecimento, existem algumas observações que é importante fazer para que nós tenhamos o conhecimento e nesse conhecimento nós tenhamos equilíbrio. Porque existem dois tipos de conhecimento. Aquela pessoa, não é o conhecimento em si, mas a busca. Existem dois tipos de busca. Aqueles que buscam muito, não é? Pessoas que estudam bastante, pessoas que não perdem a oportunidade de comprar um livro, pessoas que são realmente inspiradas, que buscam muito a Deus. E existem aqueles que tudo que ele escuta, ele pensa e entende que já está bom. Não precisa de mais. Para que tanto, né? E existe essa situação que alguns acham que o que sabe já está bom. Outros acham que sabe muito. Só que às vezes a gente se depara com algumas situações, irmãos, só fazendo uma observação importante, que Deus deseja ser conhecido. Então não é errado conhecermos a Deus além de tudo que nós possamos imaginar, nós ultrapassarmos todos os limites
dentro das nossas possibilidades para conhecermos mais a Deus. Não é errado. Mas existirão alguns cuidados que nessa minha trajetória, esse ano, graças a Deus, dia 24 de agosto desse ano, eu fiz 34 anos que estou dentro das igrejas, que aceitei a Jesus como Salvador. Então, eu já vi muita coisa nas igrejas. Eu já vi pessoas com muito conhecimento, já vi pessoas com pouco conhecimento, e como essas pessoas conseguiam lidar com coisas tão e medidas tão diferentes, e como elas eram diferentes umas das outras. Claro que algumas com muito conhecimento, elas crescem mais, elas avançam, mas às vezes o muito conhecimento também, se ele não for trazido para nós com sabedoria para adquirirmos maturidade, às vezes pode ser gerado algumas coisas que não vai agradar a Deus e que nós não seremos bem-sucedidos. O primeiro aspecto que Deus quer trazer para nós nessa noite, e se encontra lá em Provérbios capítulo 10, capítulo 9, versículo 10, que fala que quando nós buscamos a Deus, uma das coisas que precisa florescer em nós, crescer em nós, é algo chamado temor. Temor não é medo, é temor do Senhor. Amém? Então a palavra de Deus diz, o temor do Senhor, que é a nossa adoração. O nosso temor a Deus, irmãos, é a nossa adoração, é a nossa obediência, é o nosso respeito, é a nossa fidelidade. Tem gente que morre de medo de Deus, né? Quando comete qualquer pecado, fica arrasado, acabado. Muitos nem voltam mais na igreja. Mas peça perdão, que Deus é bom e perdoa. Amém? Deus não coloca o dedo na sua cara e começa a te condenar de algo que você já conversou com Deus e já lhe perdoou. Então, quando se trata de temor, está falando do poder que há na nossa reverência, na nossa obediência, no nosso amor para com Deus. Aí diz, o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é a prudência. Amém? Então, nesse versículo, nós entendemos que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria e que é justamente esse temor que nós precisamos desenvolver. Eu me lembro que quando eu era da primeira igreja que eu fiz parte, graças a Deus, essa foi a terceira e nunca mais estarei em outra. Em nome de Jesus, Pai. E na primeira igreja onde eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, que é lá onde eu recebi o meu fundamento, e graças a Deus ele foi tão bem feito que até hoje eu estou no Senhor. Graças a Deus. Amo demais aquele ministério. Então, lá eu conheci uma determinada pessoa, meus irmãos, e eu era nova convertida, eu me converti aos 16 anos, e aí quando nós chegávamos na escola dominical, ele era o professor da escola dominical. Sempre tinha uma revistinha, né? Só que ele tinha uma habilidade, uma forma de ensinar tão extraordinária, que eu, como nova convertida, eu ficava encantada com tanto conhecimento, com tanta excelência, com tanta habilidade, com tanta maestria no ensino. Ele tinha um ensino assim tão bem solidificado, que eu ficava encantada. Só que nesse conhecimento que essa pessoa, essa determinada pessoa tinha, faltou algo muito importante: caráter. E por isso, essa pessoa, ela não teve uma vida longa. A morte dessa pessoa foi uma tragédia. Aí você diz, ai, irmã, mas você acha assim que é porque ele não tinha temor da palavra de Deus? Não. Ele tinha conhecimento, mas ele não queria obediência. Ele não queria uma vida com Deus, uma vida de obediência, de seriedade, de comunhão com o Senhor. Então, o que acontece? Muitos têm muito conhecimento, mas são carnais. Aí talvez você que está aqui nessa noite com pouco conhecimento, talvez você esteja olhando para mim dizendo, graças a Deus que eu tenho pouco. Mas Deus deseja que nós tenhamos muito. Amém? Isso é um estímulo, é um incentivo de Deus para nós nessa noite. Deus deseja que nós tenhamos muito. Porém, alguns cristãos mais carnais, eles são verdadeiros depósitos de Bíblia. Eles têm muito conhecimento, mas são carnais. E onde eu quero chegar com isso? Que o desejo do nosso Deus
irmãos, é que nós venhamos aprender, mas que todos os princípios estabelecidos por Deus também sejam inseridos nas nossas vidas. Para que nós venhamos estar construindo em nós uma vida cristã sólida, que nada venha nos derrubar e nos tirar do Senhor. Amém, meus irmãos? É isso que um conhecimento bem elaborado, bem estruturado, com dedicação e amor, ele faz. Ele nos livra de situações nas quais nós estaremos envergonhados, de situações onde de repente você pode se encontrar em um lugar onde Deus olha e sabe que ali não é o melhor para você, fazendo situações que não agradam a Deus, mas o conhecimento vai nos livrar disso. Então eu tenho esse testemunho dessa determinada pessoa, que infelizmente ele morreu antes dos 30 anos de idade. Era um rapaz muito bonito, muito inteligente, mas antes dos 30 anos de idade, ele partiu. E aí eu tenho um outro exemplo, de uma pessoa que hoje não está no nosso meio, mas já já vai estar. E essa semana eu tive a honra de estar na sua casa. E aí ela me disse o seguinte, ela disse: Sandrinha, eu não sei muito da palavra. Sabe, irmãos, isso me emocionou tanto. Eu fiquei tão emocionada. Eu comecei a rir e querer chorar ao mesmo tempo. Porque ela disse: Sandrinha, eu não sei muito da palavra, mas eu fui curada, baseada no que eu aprendi. De câncer. Então, a questão não é a quantidade. Porque é necessário termos mais de Deus. É necessário aprendermos mais do Senhor. E Deus fala sobre isso muitas vezes. O cuidado de Jesus quando esteve aqui, como vimos agora, Jesus lá em Mateus, Jesus esteve aqui ensinando e pregando o evangelho a toda criatura. E curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A palavra também diz que Jesus, ele é a nossa verdade. E nós precisamos estar familiarizados com a nossa verdade, que é Cristo. A Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. A palavra de Deus nos diz: isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Você pode dizer com alegria: isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Amém? Que deseja que todos os homens sejam salvos. Quem é salvo aqui? Dê um glória a Deus. Que deseja que todos os homens sejam salvos. E continua dizendo, Deus, ele não só deseja a salvação. Amém? Se você é salvo, oh glória a Deus. Mas existe um outro desejo no coração de Deus que está escrito aqui nesse versículo. Ele diz, Deus deseja que todos os homens, incluindo mulheres, quando a Bíblia fala de homens, está inserido as mulheres também, viu? Então Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então sermos salvos e é a vontade de Deus chegarmos ao pleno conhecimento da verdade. Às vezes nós conhecemos nós ouvimos níveis de conhecimento muito diferentes um do outro. Às vezes a gente encontra alguém com 10 anos de igreja, com um conhecimento maravilhoso, espetacular, um conhecimento lindo, e essa pessoa está avançando. Essa pessoa está prosperando, essa pessoa já está no ministério. Então você vê uma velocidade maravilhosa na vida dessa pessoa, por causa do empenho com que ela chegou na obra e entendeu o seu chamado e mergulhou na palavra. E às vezes você vê pessoas com muitos anos e você vê o conhecimento raso. Mas é vontade de Deus que o conheçamos mais. Amém? É vontade de Deus que nós venhamos estar aplicando o conhecimento nas nossas vidas. Sabe, irmãos, através do conhecimento, nós iremos adquirir maturidade. Como eu falei agora há pouco, irmãos, eu não tive muito tempo para chorar na vida.
Mas Deus me abençoou para adquirir maturidade em áreas nas quais eu não tive alguém do meu lado, mas eu tive o Espírito Santo e a palavra me auxiliando todos os dias da minha vida. Em relação à importância do conhecimento, no mundo natural, quem aqui tem filhos? Eu conheço alguns que têm, alguns eu não sei se têm. Então, você que é pai, você que é mãe, no mundo natural, há um cuidado muito especial com os seus filhos, é ou não é? Essa semana mesmo eu estava na casa de uma pessoa e tinha um menininho desse tamanho, a coisa mais linda do mundo. Eu disse, ele já estuda, Sandrinha. Eu disse, conversa é essa? Ele já estuda. Eu disse, aí o que ele faz na escola? Ele já desenha, ele pinta. E o que mais? Ele estuda inglês também. Eu digo, oxe, olha que avanço, né? Hoje em dia, menina, as coisas estão melhores ainda. Então, o que acontece? Certa vez eu estava conversando com uma pequenininha assim, e aí eu gosto de conversar com criança como se ela fosse gente grande. Eu gosto de puxar assunto com ela. Aí eu disse, e aí, como é que tá a vida? Aí ela começou a dizer, eu vou para a escola de manhã, eu vou para a natação à tarde, eu vou para o curso de inglês. Eu digo, menino, tu tá mais ocupado do que teus pais. É uma vida corrida, né? É natação, é inglês, olha que chiqueza, graças a Deus. Então, por que hoje em dia existem filhos que têm suas vidas corridas, muita ocupação? E desde pequenininho já está ali numa vida agitada, né? Sem muito tempo para as coisas e se cansa. Por que isso acontece? Porque você, mamãe e papai, vocês que são mães e pais, vocês olham para os seus filhos com amor. Vocês olham para os seus filhos com desejo de dar aos seus filhos tudo o que vocês podem, é ou não é? De dar os melhores estudos, de ter um bom alimento, de vestir os seus filhos, de seus filhos terem educação, de seus filhos crescer e se casarem bem. Então, no mundo natural, é normal isso. No mundo natural, os pais, eles querem ver os seus filhos tendo tudo o que eles precisam e investe, de fato, na vida dos seus filhos. Eu sei que isso existe uma diferença de família para família. Alguns não tiveram essa honra e esse privilégio de começar a estudar cedo e de ter tudo. Mas não se preocupe não. E nem ligue para isso e nem volte para o passado. Fique aqui, fique com a palavra e segue adiante com ela. Porque passado é passado. Não resolve nada, não muda nada, não acrescenta mais nada. Passou. A nossa vida é daqui por diante. Amém? Então você que já investe no seu filho, você está fazendo muito bem. A palavra de Deus diz que os homens que são maus, eles sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais Deus. Então Deus, Ele deseja que nós tenhamos o melhor. E o melhor nós teremos buscando o conhecimento. Existem coisas na Bíblia, ontem até falei sobre isso lá em Bodocó, que existem algumas coisas na Bíblia que a gente lê e talvez você não entenda, mas você vai desistir por isso? Isso não é justo. Com quem? Com você. Isso não é bom. Mas o correto é você buscar ajuda, é você se empenhar no aprendizado da palavra, porque eu sei que isso tem muito a acrescentar na sua vida. E através desse empenho, Deus vai trazer revelação para você. Eu quero fazer uma pergunta, você nem precisa levantar o braço, nem dizer amém, nem responder. Mas quantos aqui essa semana leu a palavra de Deus ao menos 3 vezes na semana? Não responda, mas faça uma reflexão, você com você mesma e o Senhor. Quantas vezes nessa semana eu não estou aqui para trazer essa palavra como uma cobrança? Sabe por quê? Porque isso diz respeito a você e a Deus. Amém? Então isso é uma coisa pessoal. O nosso ensino e o nosso aprendizado muitas vezes não vai vir do outro. Nós precisamos nos levantar decididos que a nossa vida em Deus, ela será uma vida de triunfo. Porque essa é a vontade de Deus. E sendo essa a vontade de Deus, é óbvio que nós viveremos isso. Sabe, irmãos, existem pessoas que elas não conseguem desfrutar isso, por quê? Com muito conhecimento, elas se tornam pessoas orgulhosas.
E esse orgulho, ele pode fazer com que tudo que você já aprendeu, faça com que venha abaixo. Na verdade, o que nós precisamos inserir em todo o conhecimento que nós adquirimos da parte de Deus é temor, amor e entender que nós somos chamados para compartilhar o que nós estamos aprendendo. Porque todas as pessoas que eu já vi no curso de minha vida, sabe, irmãos, uma vez eu conheci uma determinada irmã, que essa irmã, ela tem uma inteligência, assim, é uma inteligência que não é comum, é algo assim espetacular. E quando ela chegou na igreja, ela descobriu a visão, os livros do nosso reverendo Kenneth Hagin, e ela começou a comprar a coleção, e começou a ler, e essa mulher, ela ficou assim, cheia de conhecimento, cheia da palavra. Essa mulher ficou assim, era maravilhoso estar perto dela. Só que quando ela estava perto de mim, nós éramos bem próximas, ela falava mal do pastor, da esposa do pastor, ela falava mal da igreja. Então, para quê? O conhecimento estava sendo localizado em que região do seu coração? Porque todo conhecimento que nós adquirimos nos ensina a amarmos ao próximo. É ou não é? Tem um versículo na palavra do nosso Deus, eu vou abrir aqui para nós lermos todos juntos, que diz assim, só um minutinho. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios capítulo 24, versículo 3 e 4. Provérbios 24, verso 3 e 4. A palavra do nosso Deus diz: com sabedoria, com saber. O que é a sabedoria de Deus? É o conhecimento. A Bíblia diz, irmãos, que nós podemos pedir sabedoria a Deus e Ele vai nos dar. E não vai lançar em rosto, ou seja, vai dar muita sabedoria a Catsilene, quando for daqui um ano vai dizer, me dê tudo de volta, viu? Porque não é sua não, é minha. Não, o que Deus nos dá é nosso e acabou. E ninguém vai tirar de nós. Amém? Então peça a Deus sabedoria. Irmã, e como assim? Olha, você vai lendo a Bíblia e há um poder no seu espírito. E há um poder em nós que foi dado através do novo nascimento, que vai nos trazer instrução, que vai nos ajudar a entender a vontade de Deus para a nossa vida, que é boa, que é agradável e que é perfeita. E esse poder que é em nós vai nos ajudar, vai trazer clareza, vai trazer luz. E aí, quanto mais você conhecer a palavra de Deus, eu vou dizer uma coisa para você, que por mais que você tenha um dia ruim, você vai conseguir rir com alegria e fé e certeza diante das adversidades. Porque o conhecimento, ele traz alegria, ele traz força. Sabe, o conhecimento, ele nos traz certeza de quem somos em Deus, daquilo que Deus é para nós. E esse versículo diz, com sabedoria, com conhecimento, com o saber do Senhor, se constrói a casa. Aí existe algo aqui que aqueles que já buscam o conhecimento, aqueles que já têm, nessa noite eu não estou aqui para medir o seu conhecimento. Para dizer, você tem mais, você tem menos, não. Eu quero dizer a importância do conhecimento. Porque eu dei 2 exemplos aqui de muito conhecimento, a pessoa morreu muito cedo. E eu dei o exemplo de pouco conhecimento e foi curada de câncer. Aí você diz, então eu vou ficar com pouco, irmã, graças a Deus, nem de ler eu gosto. Não faça isso com você. Sabe, irmãos, eu peço a Deus, Deus me levante nessa terra, para que tua igreja se mantenha de pé. Irmãos, vocês estão diante de uma mulher que não gosta de mimar ninguém. Você diz, irmã Sandinha, tu é muito grossa. Tu é muito fria. É não. Você lembra que eu disse que eu não tive tempo para chorar? Eu aprendi a ser uma mulher forte. Porque ou era forte ou eu me lascava. Desculpa, tá bom? Se para você é um palavrão. Ou eu era forte ou eu perdi o rumo das coisas. Eu precisava disso na minha vida. E aí eu olho para a Deilma, para a Gracinha, para a Kathleen. Eu olho para vocês, para a Gilciane.
Eu olho para vocês como mulheres e homens fortes. Sabe, irmãos, que em mim, o que foi construído em mim, através do poder da palavra, não permite que eu olhe para o ser humano como alguém fraco. Não, eu não consigo. Por mais que você olhe para mim e dentro de você diga, Sandrinha, me ajude, Sandrinha, eu olho para você como alguém com uma capacidade. Aí você diz, Sandrinha, isso é frieza, isso é distanciamento. Você precisa se achegar às pessoas. Irmão, no dia que você não estiver bem, me chame, porque eu vou aonde você estiver. Vou amar, vou chorar com você, vou te abraçar, mas dizendo, você pode todas as coisas naquele em quem você nasceu, que é Cristo Jesus. Não consigo olhar para ninguém, porque em Cristo, irmãos, a Bíblia diz que nós fomos fortalecidos, porque foi nele que nós fomos gerados, no poder do Filho de Deus. Não tem como sermos fracos, irmãos. A palavra de Deus diz em Romanos, nós éramos. Quando você não tinha Deus como Senhor e Salvador, aí você era. Mas em Deus acabou. Se eu não for levantada nessa terra para olhar para o ser humano, Filho de Deus, para dizer o quanto você pode em Deus, o quanto você é forte, eu não estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Com sabedoria se constrói a casa. Quando você vai construir uma casa, Gracinha, você chamou um padeiro? Chamou o quê? Um pedreiro. A gente chama a pessoa certa. E com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O que é discernimento? É a capacidade de compreender situações e de superar o certo e o errado. De compreender, de entender o certo e o errado. Então, se você ouve a palavra de Deus, você tem discernimento. Isso aqui é certo, isso aqui não, isso aqui passou, isso aqui não foi para mim, isso aqui foi no passado, isso aqui é Velho Testamento, isso aqui é Novo. É discernir, é entender, é compreender. E é isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos estar lendo a sua palavra e entendendo o que Ele quer para as nossas vidas. No livro de Reis, capítulo 4, verso 29. Livro de Reis, 1 Reis, que são 2 livros. Capítulo 4, verso 29. A palavra de Deus nos diz que Deus, Ele deu sabedoria. 4, 29. Deus deu a Salomão sabedoria. Deus deu a Salomão discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. De quanta sabedoria você precisa? Qual é o desafio na sua vida? Em que você não consegue ter discernimento? Deus vai te dar discernimento. Deus vai te dar sabedoria. E você vai conseguir usufruir daquilo que Deus já liberou para nós através do conhecimento da sua palavra. Sabe, irmãos, a palavra ela é tão espetacular que uma das coisas que nós vamos adquirir com o conhecimento é algo chamado maturidade. Por quê? Porque sem o conhecimento, a maturidade ela vai ser fraquinha das pernas. Todas as áreas que nós precisamos ser maduros, você não vai compreender as coisas. Sabe, é maravilhoso você chegar em uma situação onde você já conhece como ela acontece, como ela anda. Sabe, irmãos, é uma das coisas que é necessário para você que não tem muito tempo que está aqui, isso é sabedoria, é chegar para os irmãos, ou chegar para o próprio pastor, ou para mim, como essa igreja funciona. Isso é sabedoria. Isso é querer estar em um ambiente que você conhece. Por exemplo, a Deilma veio aqui
falar em um departamento e fazer uma pequena explanação de como ele funciona e qual a sua necessidade. Então, aqui nós temos outros departamentos. Aqui é uma igreja grande, onde ela tem um funcionamento que não é quem chega que vai se adequar ao funcionamento da igreja. Não, é quem chega. Eu falei errado. Você chega, a igreja já tem um sistema e você se adequa a ele. A igreja não vai... chega. Não, aqui... Não, eu vou chegar e aí eu posso tudo. Não. Aqui tem um sistema, aqui tem uma forma de funcionar, aqui tem um governo de um pastor chamado Pastor Marcos, que às vezes, por mudança de pastores, muda um pouco. E aí você que já é crente há muito tempo, rapaz, mudou, agora é Pastor Marcos, o governo é diferente. Isso é tranquilo, é sabedoria, é graça para a sua vida, para administrar. A sabedoria, nós saberemos administrar todas as mudanças, não só na igreja, mas no trabalho, na vida, na sua casa. Em todas as mudanças que houverem, a sabedoria, o saber, assim como o saber no mundo natural, ele te coloca em patamares maiores. Do mesmo jeito é no mundo espiritual. Porque no mundo natural, se você tem um curso superior, se você faz um doutorado, se você se especializa, você vai ganhar mais dinheiro. É ou não é? Em Deus, quanto mais você aprende, você vai estar em níveis maiores. Aí talvez você diga, Sandrinha, mas tipo assim, se eu aprender e nunca tiver coragem nem de pregar, vai te servir para tudo. Amém? Por quê? Porque o conhecimento ele vai ser inserido em todas as áreas da sua vida. Não é só para pregar, não é só para cantar, não é só para servir na igreja. Não é. Se você é um profissional, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar sabedoria. E você não vai desistir no primeiro fracasso. Mas quando vier o primeiro fracasso, você vai olhar para diante e dizer, esse foi só o começo. Eu vou seguir e não vou desistir. Esse é o estímulo, é a força, é a graça que a palavra de Deus traz para as nossas vidas. E é nisso que nós devemos nos manter e prosseguirmos, crescendo no conhecimento. Irmãos, eu sei que hoje talvez você possa ter 20, 25 anos, 30, 50 anos de cristão, ou bem menos que isso. Mas se você se olha hoje e faz uma avaliação sobre o que você já conhece até hoje, lembre-se do que Jesus fez. E Jesus disse, os meus filhos, eles farão obras maiores e melhores. Então, às vezes você vê alguém com muito conhecimento e talvez você seja uma pessoa extremamente inteligente, tenha várias habilidades, seja uma pessoa com vocabulário rico, poderoso, bem estruturado, bem elaborado. E você olha para um pregador que muitas vezes está aqui falando para o modo, para o que e para onde, e você diga, eu falo melhor, eu poderia fazer melhor. Mas há uma graça para estarmos aqui em cima. Você acha que eu, se não estivesse pregando a palavra, eu estaria com essa habilidade? Não. Na hora que eu saí de casa, irmãos, isso aqui é Deus, não está se tratando de sabedoria humana, de conhecimento humano, aqui está se tratando de algo espiritual, de algo sobrenatural. E quando eu saí de casa, todos os domingos eu fecho a minha Bíblia, fecho o meu caderno e digo, Espírito Santo, é daqui a pouco, é nós, vamos que vamos. É Ele, se não for Ele, o que seria de nós? É Ele, nós vivemos por Ele, para Ele. E é dele toda honra e toda glória. Sabe, Deus deseja ter os seus filhos pipocando sobre essa terra, cheios de conhecimento, cheios da palavra. Mas não para estarmos arrotando conhecimento e dizendo eu sei mais do que tu, não, mas para estarmos vivendo a intensidade e o poder que o conhecimento acrescenta nas nossas vidas. O conhecimento sempre nos colocará em maiores patamares. Sabe, irmãos, há um perigo em conhecimento mal aplicado. Conhecimento mal aplicado, já falei isso aqui um tempo. Conhecimento mal administrado é fracasso na certa. Mas um conhecimento bem aplicado, um conhecimento aplicado no lugar certo, você vai ouvir conselhos e você vai acatar. Você vai ouvir seus pais e você não vai desobedecer. Você vai ser um adolescente, um jovem que vai respeitar os seus professores na escola.
Você vai amá-los, respeitá-los. Dia de aniversário, se não puder levar um presente, vai dar os parabéns. Vai dizer que ama a vida dessa pessoa. Você vai respeitar a diretora da escola. Você vai respeitar o seu patrão, por pior que ele seja. O melhor que se tem a fazer é orar por ele. Falar mal só vai inserir dentro de você pioras. E você só vai lembrar do lado ruim. Mas ele é o seu patrão que lhe deu um emprego. Então ore por ele. Ore pela vida daquelas pessoas que você precisa delas. Quem aqui tem pessoas na sua vida de quem você precisa? Levanta a mão. Não, todo mundo. Olha, gente, você precisa de alguém. Sempre tem alguém na sua vida de quem você precisa. Se você é casado, você precisa da sua mulher. A sua mulher precisa de você. Vez ou outra, você precisa de sua mãe. Você precisa de um vizinho. Você precisa de alguém. E tudo isso nós estaremos administrando com sabedoria e graça. A sabedoria nos fará andarmos tranquilos, irmãos. Sabe, não importando o que pensem, o que digam, não. Nós estaremos aqui, usufruindo da paz que excede todo o entendimento. E dizendo, Deus, obrigada. Quantos aqui hoje estão aqui com o buchinho cheio? Chegar em casa já estão pensando no bolo gelado, gostoso, de chocolate que ficou na geladeira para comer sozinho. Tem gente aqui com esse propósito daqui a pouco, que tem comida em casa, que tem, talvez não tenha R$1 milhão na conta, mas que tem dinheiro, que tem um emprego, que tem um lar. Você é feliz. Eu não gosto de perguntar, você está feliz? Não, eu não gosto, porque você já é. A felicidade foi inserida em nós desde o dia que nós nascemos de novo em Jesus, nosso Salvador. Então, nós podemos sorrir. Nós podemos ser felizes, gente. O crente cheio de conhecimento, ele é um crente que ele vai sorrir mesmo por saber quem ele é em Deus, em nome de Jesus. Eu não quero me estender muito, sabe, meus irmãos? Porque nós já tivemos um tempinho que foi tirado, porque é importante os avisos, né? Mas eu quero dizer a vocês que no nome de Jesus, essa semana, leia um livro. Essa semana, escolha um livro da Bíblia para ler. Você diz, irmã Sandrinha, eu não gosto não. O livro é tudo grande. Vai para as cartas. Passou de Atos, tem Romanos bem miudinho. Oxe, de pouca coisa. Depois você entra nas cartas pequenininha, maravilhosa. Irmão, eu não gosto de ler. Faça um experimento. E diga, Espírito Santo, o Senhor falou comigo domingo? Ou eu vou experimentar. Eu vou saber o que é que acontece. Traz um refrigério que dinheiro não traz, que é aquilo que você mais gosta em sua vida não traz, porque é um sustento. Eita glória! Sabe, meus irmãos, desde o dia que eu pisei nessa cidade, no dia, acho que foi mais ou menos ali para o dia 20 de novembro de 2009, foi quando eu cheguei aqui para morar, que foi derramada uma graça em minha vida. E essa graça, Deus só trouxe melhorias. Eu passei por desafios? Passei. Mas o que me fez estar aqui? Me apegar com o que está escrito aqui. Oh, glória! Se você não se apega com o que está escrito aqui, infelizmente você não vai atingir a maturidade. E você vai ficar fazendo as mesmas práticas de antes. E você vai ser um cristão frustrado, triste e mal resolvido. Mas aqui não tem ninguém assim. Eita, eu vou dizer de novo. Aqui não tem ninguém assim. Deus me livre. Está repreendido em nome de Jesus. Porque o povo de Deus é feliz. Se até agora você estava mal resolvido em alguma questão, acabou. A partir de agora você pode decidir, rapaz, aquele negócio que estava mexendo comigo até agora, eu vou deixar para trás. Eu vou entregar a Jesus e vou para casa sem essa carga, sem esse peso e sem esse jugo, porque Ele quer mesmo. O que está machucando você, Ele está dizendo nessa noite, me dá, porque eu estou aqui para isso. Para receber o que te maltrata, o que pesa, o que prejudica, o que te faz sofrer. E Jesus está dizendo, venha e vamos trocar de jugo. Tome o meu, que é suave e que é leve. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações.
É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.